Gente, vou fingir que não falei com vocês, graça e paz. Para quem chegou atrasado, né, que não pegou, para não achar que eu sou mal educado, tá bom? É uma alegria, de fato, estar com vocês aqui para dividir um pouquinho da palavra, para poder cantar junto com vocês. E é bom, porque a gente se lembra de que a gente não é o único povo de Deus, né? Ali no bairro dos Estados, em João Pessoa. A gente faz parte de um povo que não se restringe à minha igreja local, à minha cidade, mas tem gente aqui em Campina Grande como vocês, que também é povo de Deus. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel. Eu vou expor hoje para vocês o capítulo 15 desse livro. Eu queria que você abrisse. Enquanto você abre, eu bebo água. Eu queria que, especialmente nesse comecinho, você fosse já para o versículo 22. Esse, para mim, é o versículo-chave desse capítulo. Ele é o versículo mais importante. À medida que eu for expondo o texto, você mantém a Bíblia aberta, os olhos no texto, e você vai ver que eu vou passar pelos versículos. Mas, nesse momento, eu quero ler com vocês o verso 22. A versão que eu estou utilizando aqui é a Nova Almeida atualizada. Se você tiver uma versão diferente, não tem problema. Você vai me entender do mesmo jeito. O verso 22 diz assim: Porém Samuel disse: Será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Vamos orar nesse momento? Senhor, nós queremos te pedir o teu auxílio nesse momento. Queremos te pedir que o Senhor fale através da tua palavra a essas pessoas que estão escutando aqui. Me ajude, Senhor, a nesse momento ser fiel, fervoroso, que o Senhor possa falar ao coração dos meus irmãos. Faz, Senhor, aquilo que eu não consigo fazer. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu queria começar fazendo uma pergunta para você. O que é que você estaria disposto a abrir mão na busca pela santidade? Tem uma série que eu gosto muito, não sei se você conhece, o nome da série é Homeland. Para mim é uma das melhores séries que existem. Depois você pesquisa. Mas tem uma personagem, a principal personagem dessa série é chamada Carrie. Ela é genial. Embora ela seja bipolar, ela consegue resolver muitos problemas com genialidade. Ela consegue enxergar além do que pessoas comuns conseguem enxergar. Mas o fato é que, embora ela seja genial no seu trabalho, ela é um fracasso como amiga, como mãe, como filha. Ela consegue resolver os grandes problemas do mundo. Problemas envolvendo contra-terrorismo, problemas políticos. Mas ela não consegue soltar essas migalhas da mão, a fim de enxergar a riqueza que ela tem ao seu redor. Será que a nossa caminhada não é parecida com isso? Nós estamos agarrados à pobreza desta vida, de tal modo que a gente não consegue perceber a riqueza que há em Jesus Cristo. Bem, quando a gente olha para esse texto aqui em 1 Samuel, capítulo 15, nós percebemos que Saul não percebeu que era melhor viver uma vida santa. Ele prefere, na verdade, se agarrar a algumas poucas riquezas, como se já não tivesse muitas. Mas antes disso, antes desse capítulo, Saul parecia até que ia bem. Ele foi escolhido, se você se lembra, como o primeiro rei de Israel. Você se lembra disso? O povo de Deus não tinha rei.
Então, o povo queria ser igual às outras nações. Eles pedem para ter um rei terreno, assim como as outras nações. Deus então escolhe Saul para ser rei do povo. Ele vence algumas batalhas, tropeça algumas vezes. Ele é testemunha do poder de Deus em todos os momentos. E aqui nesse capítulo ele recebe uma missão. Qual é essa missão? É a missão de executar um povo. Saul aqui seria usado como instrumento divino para demonstrar o juízo de Deus. Você se lembra que isso já aconteceu antes? No dilúvio, por exemplo, lá em Sodoma e Gomorra. Aqui, pela primeira vez, um rei é usado para executar esse juízo. Saul recebe a ordem de destruir tudo. Não deveria existir nenhuma vantagem nessa guerra. Mas como nós vamos ver, embora ele vença a batalha, ele poupa o rei daquele povo e algumas coisas das melhores coisas que aquele povo tinha. Ele falhou em obedecer à voz do Senhor. A partir de então, ele começa a acumular um monte de erro atrás de erro. Não confessa o seu pecado, depois ele tenta algumas desculpas e ele não ouve a voz do Senhor. A grande verdade que salta desse texto, se você esquecer de tudo que eu disse nessa noite, eu só queria que você não se esquecesse disso. A grande verdade que esse texto quer nos dizer é que é melhor obedecer a Deus. Na busca pela santidade, é melhor obedecer a Deus. Volte os seus olhos aí para o texto. Em primeiro lugar, nós vamos perceber que nessa corrida, nessa busca de uma vida santa, Deus requer obediência à sua palavra. Essa primeira divisão vai dos versos 1 a 11. No verso 1, a gente vai ter o seguinte: Samuel disse a Saul: foi a mim que o Senhor enviou para ungir você como rei sobre Israel, o povo dele. Agora, ouça as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, colocando-se no caminho de Israel quando este saía do Egito. Portanto, vá e ataque os amalequitas, destruindo totalmente aquilo que eles tiverem. Não poupe ninguém. Mate homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Mais uma vez, você precisa notar que aqui nós temos a execução do juízo divino. Eu falei, isso aconteceu em Sodoma e Gomorra, aconteceu com o dilúvio, mas aqui é a primeira vez que Deus está utilizando um rei, um homem, para executar este juízo. Um comentarista chamado Baldwin vai dizer o seguinte: é uma guerra por ordem de Deus, executada como juízo de Deus, em nome de Deus. A vitória, portanto, é do Senhor, e por isso não existe vantagem material alguma para o exército. Bem, então aqui a preparação para a guerra começa. Olha aí para o verso 4. Saul convocou o povo e fez a contagem em Telaim. 200.000 homens de infantaria e 10.000 homens de Judá. Bem, ele escolhe os homens e agora ele monta uma estratégia. Verso 5. Saul foi à cidade de Amaleque e pôs emboscadas no vale. Então disse aos queneus: vão embora, afastem-se e saiam do meio dos amalequitas, para que eu não destrua vocês juntamente com eles, porque vocês usaram de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando eles saíram do Egito. Assim, os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. E então nós temos o resultado no verso 7. Saul derrotou os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sul, que está diante do Egito. Parecia que tudo estava indo bem. Ele recebe a ordem, executa a ordem, derrota aquele povo,
mas é agora que o problema começa a surgir. O verso 8 nos diz o seguinte: tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém destruiu todo o povo a fio da espada. Mas Saul e o povo, note isso, Saul e o povo pouparam Agag, o melhor das ovelhas e dos bois, os animais gordos, os cordeiros e tudo o mais o que era bom. A isso não quiseram destruir totalmente, porém, toda coisa sem valor e desprezível destruíram. Será que Saul iria sair impune dessa jogada que ele fez? Olha aí para a sua Bíblia, no verso 10. Então, a palavra do Senhor veio a Samuel, dizendo: lamento haver constituído Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel ficou triste e clamou ao Senhor durante toda a noite. Aqui eu quero que você note o seguinte: nós não podemos pensar que o Senhor errou o caminho aqui, que agora ele teve que fazer um desvio. Bem, eu escolhi um rei, não deu certo, agora eu vou ter que fazer outra coisa. Não é isso que o texto quer nos comunicar aqui. Ele usa a expressão aqui, lamento. Algumas versões vão dizer que o Senhor se arrependeu. Isso aqui nós chamamos de antropopatia. É quando emoções humanas são usadas para revelar como Deus se sente em meio às circunstâncias. O que nós temos aqui é que Deus não está indiferente à sua criação. Ele está envolvido naquilo que acontece, de tal forma que ele lamenta muito o que aconteceu nesse episódio. Deus reage, meus irmãos, à nossa desobediência. Deus reage à desobediência de Saul com profunda tristeza, mas ao mesmo tempo com justiça apropriada. E você pode ver aqui que Samuel também compartilha dessas afeições de lamento. Ele perdeu a noite. Ele passa toda a noite clamando o Senhor, porque Saul falhou em obedecer à palavra de Deus. É isso que nós vemos aqui, dos versos 1 a 11. O Senhor requer obediência do seu povo. É melhor obedecer. Mas nós temos também aqui em segundo lugar, a partir do verso 12. Deus requer adoração verdadeira. Nós vamos dos versos 12 a 23. O verso 12 nos diz assim: Samuel madrugou para encontrar Saul pela manhã, mas anunciaram a Samuel: Saul já chegou ao camelo, e eis que levantou para si um monumento. Depois, dando volta, passou e desceu a Gilgal. Samuel encontrou Saul, e este lhe disse: que você seja bendito do Senhor. Executei as palavras do Senhor. Vê se não parece uns políticos que a gente conhece. Bem cínico ele, né? Mas Samuel, já sabendo da história, vai meio que dar uma chance aqui para Saul. Olha o que acontece no verso 14. Samuel perguntou: então que balido de ovelhas é esse nos meus ouvidos? E o mugido de bois que estou escutando? O profeta está dando uma chance aqui para Saul. Saul, se liga. Ainda tem tempo de você se arrepender. Bem, mas rebelde que só ele, Saul ele continua olhando para frente sem olhar para o seu pecado. E tem uma coisa interessante aqui, gente. A rebeldia e o pecado, ele tem esse poder específico de nos cegar ao ponto de não conseguirmos enxergar a realidade do pecado
e as consequências que ele pode nos trazer. Ele aqui tenta esconder as suas falhas. Então, depois desse primeiro confronto, Saul agora começa a mudar um pouquinho o discurso. Olha aí o que diz o verso 15. Saul respondeu: trouxeram, note essa expressão, trouxeram isso dos amalequitas, porque o povo guardou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar o Senhor, o seu Deus. Trouxeram, o povo guardou para sacrificar o seu Deus. Agora note a diferença. O resto, nós destruímos totalmente. Como se ele quisesse dizer, a parte errada disso daí não foi culpa minha, é culpa do povo. Mas na parte que deu certo eu estava envolvido. Será que seria suficiente? Sem se render aqui, ele está fugindo da culpa mais uma vez. Nos versos 20 e 21, ele até tenta demonstrar que parece ter tido uma ideia melhor do que a do Senhor. Não sei se você consegue notar aí. Como se de uma vez só, ele estivesse querendo agradar o povo e a Deus. Mas como o próprio Jesus ensinou, não é possível servir a dois senhores. Samuel, verso 22, ele vai dizer o seguinte: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Meus irmãos, essa é a consequência da rebeldia e da arrogância do rei Saul. Deus não somente se entristece profundamente, ele precisa agir. E nesse caso, ele rejeita o reinado de Saul. Parece um detalhe, mas que faz toda a diferença. Bem, nós precisamos lembrar mais uma vez a verdade desse texto. É melhor obedecer a Deus. Deus requer obediência à sua palavra. Deus requer adoração verdadeira. E em terceiro lugar, dos versos 24 a 35, Deus requer verdadeiro arrependimento. Deus requer verdadeiro arrependimento. Note aí o verso 24. Então Saul disse a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as palavras que você falou, porque temi o povo e dei ouvidos à voz deles. Mas agora peço que você me perdoe o pecado e volte comigo para que eu adore o Senhor. Você deve estar pensando aí como eu pensei, finalmente, aleluia, reconheceu o pecado. Parece que agora a coisa vai andar. Mas note que Saul ainda está focado na sua própria honra e nas consequências que o seu pecado pode trazer. Porque ele está preocupado porque temeu o povo. Ele está preocupado em não perder a aprovação popular como um político faz em ano de eleição. Mas Samuel vai dizer o seguinte, verso 26. Não voltarei com você, por você ter rejeitado a palavra do Senhor. Ele também o rejeitou como rei sobre Israel. Quando Samuel se virou para ir embora, Saul o segurou pela borda do manto e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: hoje o Senhor rasgou das suas mãos o reino de Israel e o deu a alguém que é melhor do que você. Também a glória de Israel não mente nem muda de ideia, porque não é homem para que mude de ideia. Então Saul disse, agora a segunda vez: pequei, mas honre-me agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel.
Volte comigo para que eu adore o Senhor, seu Deus. Então Samuel seguiu a Saul e este adorou o Senhor. O comentarista chamado Richard Phillips vai dizer o seguinte: a confissão não foi tanto o resultado de convicção interior, mas muito mais evidência do medo de Saul em perder a aclamação popular. Bem, ele parece muito mais preocupado com sua própria reputação, que ele sequer parece se preocupar com a honra do Deus a quem ele ofendeu. Ele nota que esse problema vai gerar um problema com o povo, mas ele não consegue enxergar o tamanho da gravidade em ter pecado contra um Deus que é santíssimo. Mas o fato é que Saul ainda tinha alguma chance de concluir o trabalho. Você se lembra que o rei foi poupado. Ele ainda poderia terminar o serviço, mas não é ele quem faz. Olha aí para o texto de 1 Samuel. Samuel vai chamar o rei Agag. Ele inclusive acha, bem, faz tanto tempo, não é possível que ele ainda se lembre de tudo isso. Ele achou que tinha escapado, mas aí Samuel conclui o trabalho. Ele executa perante o Senhor e o povo. Em seguida, verso 34. Samuel foi para Ramá, e Saul voltou para sua casa em Gibeá de Saul. Até o final da sua vida, Samuel nunca mais viu Saul. Porém, ele tinha pena de Saul. O Senhor lamentou haver constituído Saul como rei sobre Israel. Eu quero te fazer uma pergunta. Como você se sentiria diante de uma situação como essa? Como Saul, provavelmente. Olhando a situação de longe, você pensa, como é que pode alguém que viu a manifestação da glória de Deus, o poder de Deus para vencer batalhas, como é que pode alguém que é testemunha do que Deus pode fazer, se prender a algumas migalhas e não obedecer? Como é que alguém pode pôr em risco o seu reinado por causa de uma riqueza tão pequena e passageira? Você consegue pensar isso? É a primeira coisa que eu penso. Bem, mas o fato é o seguinte: nós precisamos lembrar que muitas vezes nós somos parecidos com Saul. Nós somos parecidos com ele quando nós resolvemos desobedecer deliberadamente o Senhor. Você é crente. Talvez você tenha nascido em um lar cristão. Você fala como crente, se veste como crente. Você conhece a palavra de Deus. Mas ao se deparar com uma tentação, você não volta atrás, você segue. Você continua e peca. É assim quando crentes decidem ter relação sexual fora ou antes do casamento. É assim quando nós nos relacionamos de forma desonrosa nos nossos trabalhos, com dinheiro desonesto. É assim quando um marido não é um líder servo na sua casa, quando não ama a sua esposa como Cristo amou a igreja. É assim quando uma esposa é insubmissa com o seu marido. Você sabe o que deve fazer. Eu sei como devo agir. Mas nós simplesmente escolhemos pecar. À primeira vista nós pensamos, é um absurdo, como é que pode? Depois de tudo isso, simplesmente Saul peca. Ele demora a confessar. Vai confessando de pouquinho em pouquinho. Quando confessa, ele está mais preocupado com sua própria honra. Não é possível. Mas nós, muitas vezes, somos assim. E eis a advertência que surge desse texto, meu irmão. É melhor obedecer a Deus. Não é o bastante obedecer em parte.
é necessário obedecer o Senhor. Nós, por exemplo, temos o culto público como mandamento. Mas nós escolhemos nos reunir com o povo de Deus quando nos sobra tempo. Bem, se tudo der certo, se eu conseguir fazer a faxina da casa, se eu conseguir estudar para a prova da segunda-feira, se eu conseguir ajeitar tudo, o menino, a menina, a criança, aí eu vou para o culto. Nós nos comportamos como Saul. Nós abrimos mão ou nos seguramos à gordura de carneiros e não obedecemos a Deus. Deixamos passar ou sacrificamos aquilo que é inútil, mas aquilo que nos é precioso nós não conseguimos soltar. Você recebeu dons e talentos do Senhor, mas você só pode servir aos seus irmãos se nada der errado na semana. Você só abre a Bíblia, você só ora na sua casa se sobrar o tempo depois do trabalho, depois do lazer, depois do hobby. Porque todas as coisas para você são importantes. Mas você está comunicando que o Senhor não é importante para você. Será que o Senhor não merece muito mais? Será que esse Deus sobre quem nós cantamos, que entregou o seu próprio Filho, não nos merece por inteiro? A grande verdade, meus irmãos, é que Deus não precisa de nós. Deus não precisa da minha e da sua esmola. Ele é o dono do ouro e da prata, Ele é o criador do universo. Não é Ele quem precisa de nós, somos nós quem precisamos dEle. Tudo o que nós temos vem do Senhor. Ele é a razão da nossa caminhada, como nós cantamos. É Ele quem não nos deixa vacilar os pés na caminhada. Por isso, meus irmãos, confiemos nele. Você pode guardar o dia do Senhor confiando em Deus. Não é somente depois de tudo que você vai fazer que você vai ter um tempo com Deus no dia do Senhor. Não, creia no Senhor, Ele é a tua provisão. Você vai dar tempo ao Senhor e nada vai te faltar. Você vai aproveitar o culto, você vai ouvir a voz de Deus, você vai elevar a sua voz a Ele. Ele vai te abençoar, você vai se encontrar com Ele enquanto o povo de Deus o adora. Não abra mão dessa dádiva, segurando as migalhas que você tem nas mãos. Bem, agora tire um pouco os olhos do exemplo ou do mau exemplo de Saul. E olhe um pouco para como Samuel reagiu diante dessa situação. É muito provável que Samuel aqui estivesse preocupado com o futuro do reino. Bem, o que é que vai acontecer? O que é que vai ser do povo de Deus daqui para frente? E uma boa aplicação que nós temos aqui é lembrar do que Samuel faz. Ele não começa a correr feito um louco. Eita, agora eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso tomar alguma iniciativa, eu preciso pensar num sucessor. Não. O que Samuel faz? Durante toda uma noite, ele clama ao Senhor. A situação está parecendo complicada, meu irmão. O futuro é incerto. Nada parece ter solução. Clamemos a Deus. Meu irmão, você não tem mais força na caminhada. Você não aguenta mais lutar. Você perdeu o controle da situação. Você precisa se lembrar. Deus não se cansa. Enquanto você dorme, o guarda de Israel está acordado. Não perca o seu sono, meu irmão, por causa da ansiedade. Descanse no Senhor. Lembre-se, Ele continua governando sobre todas as coisas. O trono não está vazio. Ele governa a tudo pelo poder de sua palavra. Recorra a Ele, meu irmão. Em momentos de dificuldade, clame ao Senhor. Você pode se sentir como salmista. Os ímpios prosperam. Eles preparam armadilhas para o povo de Deus. Nos devoram.
Sabe como nós precisamos nos portar? Tu és a minha força. Tu és a minha glória. De ti vem a minha salvação. Nossa vida inteira precisa ser um culto ao Senhor. Nós sabemos, Deus separou um dia para que o seu povo o adore em comunidade, de forma pública. Mas nós não nos restringimos a um dia da semana. Nossa vida inteira deve ser uma vida de adoração a Deus. Mas se nós quisermos viver uma vida para Ele, nós não podemos rejeitar a sua palavra. Nós precisamos responder ao seu ser, à sua vontade. Mas como é que nós faremos isso se nós não tivermos a palavra? Como nós vamos saber que estamos fazendo o que é certo se não for por meio da palavra? Você se lembra aí da história do povo de Deus? Se lembra que todas as vezes que o povo se distanciou do Senhor, o povo também se distanciou da lei de Deus? Toda vez que a lei caminhava para longe, o povo também caminhava para longe de Deus. Por outro lado, todas as vezes que houve um avivamento no meio do povo, isso aconteceu porque eles se aproximaram outra vez da lei de Deus. É isso que eu estou querendo te dizer. Não rejeite a voz do Senhor na palavra. Não rejeite a lei de Deus, revelada nas Escrituras. Você precisa guardar essa palavra em seu coração. O salmista vai usar a seguinte linguagem no Salmo 119. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Ele vai responder: vivendo de acordo com a tua palavra. No verso 12 ele vai dizer: guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Irmão, irmã, como é que crentes podem se manter distante, longe da pornografia? Com a palavra no coração. Como maridos e mulheres podem se manter longe do adultério? Com a palavra no coração. Como é que um casal que parece que está à beira do divórcio pode lutar contra essa realidade, a fim de ter restauração? É com a palavra no coração, irmãos. Isso não é somente ler a palavra. Ter a palavra no coração é meditar na palavra, é tê-la de tal forma que em meio às circunstâncias nós lembramos dela. No meio de uma tentação, você não vai ter tempo de abrir a Bíblia. Eita, que versículo eu vou abrir? Aleatório aqui. Você precisa ter a palavra em seu coração. Por isso, eu e você precisamos nos esforçar para meditar na lei do Senhor dia e noite. Ouçamos a recomendação do salmista. Não rejeitemos a palavra de Deus. Não rejeitemos o povo de Deus. Você quer viver uma vida em santidade, meu irmão? Se aproxime da palavra de Deus e não se distancie do povo de Deus. Você tem vários exemplos aí na sua mente de pessoas que se desviaram, mas não foi no estalar de dedos. De repente, seu amigo, sua amiga começa a ficar mais próximo dos amigos do colégio, da faculdade, do trabalho. E num determinado momento, eles já estão distantes da igreja. É melhor obedecer a Deus. Não nos distanciemos da lei do Senhor. O apóstolo Paulo vai usar uma outra linguagem. Lá em Gálatas, no capítulo 5, ele vai dizer assim, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Segundo o apóstolo Paulo, viver pelo Espírito é viver pela palavra
Ele vai dizer ainda o seguinte: quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Bem, meus irmãos, nós precisamos ter claro duas coisas. Nós não somos salvos por esforço próprio, ok? Mas isso não significa que Deus não requer santidade de nós. Isso não quer dizer que a caminhada vai ser fácil, de qualquer jeito. Nós precisamos colher. Nós precisamos plantar, na verdade, para poder colher do Espírito. Se você quer fugir da pornografia, você precisa fechar as portas do seu celular. Você precisa ter cuidado com o menu de explorar do seu Instagram. Você precisa ter cuidado com o que hoje em dia se chama de soft porn, ou esse pornô suave, a sensualidade que está aberta para todo mundo ver. Se você quer viver uma vida de santidade, você precisa fazer guerra. Você precisa se cercar de meios que impeçam você de pecar. Você precisa fugir da tentação. Porque é muito provável que se você for tentado, você caia. Por isso, não rejeite a palavra, dependa do Senhor, mas cerque-se de muitas e muitas camadas de segurança que te façam ou que te impeçam de pecar. Nós precisamos adorar e honrar ao Senhor completamente. O mesmo comentarista desse texto, Richard Phillips, vai comentar o seguinte: este é o modo como o povo de Deus deve adorá-lo e honrá-lo, obedecendo às suas ordens. Bem, isso é verdadeiro quando se trata da adoração comunitária do povo de Deus na igreja, cuja aceitabilidade é regulamentada pela palavra de Deus. E é verdadeiro sobre a adoração viva que cada crente deve oferecer a Deus dia após dia. O que ele quer dizer aqui é que a palavra de Deus regulamenta o nosso culto comunitário, mas ela também regulamenta a minha vida de adoração no dia a dia. Então nós precisamos nos envolver com o Senhor e com o seu povo. Certa vez um pregador disse que a igreja é uma das melhores barreiras que nós temos. Pense aí, quantas vezes você não pecou porque você teve medo de encontrar com um irmão da igreja, de um irmão da igreja descobrir o que você está fazendo. Você pode pensar que isso é necessariamente negativo, mas não é. Isso é uma bênção de Deus para a tua vida. Se você é parte desse povo, você tem que ter medo mesmo de pecar, porque você é parte de um povo e o que você faz individualmente tem repercussões no corpo de Cristo. Não há, meus irmãos, nenhum lugar para onde nós possamos fugir da face de Deus. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Então, nós adoramos ao Senhor de forma completa. Aqueles que foram redimidos reconhecem que tudo na vida deve ser expressão de um culto e que Deus se deleita na santidade completa e de todo coração. Piper disse certa vez que se Deus só ocupa o nosso fim de semana, Ele não é nosso rei. Ele é, no máximo, o nosso hobby, o nosso lazer. Se você diz que o Senhor é rei da sua vida, você precisa se entregar completamente a Ele. Não rejeitemos o domingo, mas não esqueçamos do Senhor em nenhum dia da semana. Mas nem sempre é o que nós fazemos. Você e eu precisamos confessar. E aqui eu não quero ter um papo de legalista com vocês. Nós caímos. Nós erramos muitas vezes. Nós, por exemplo, podemos errar
quando resolvemos nos envolver com dinheiro desonesto, é muito fácil, meus irmãos, criticar o rombo que a gente vê no escândalo do dinheiro do INSS. É muito fácil olhar para os políticos e dizer, meu Deus do céu, aquilo é um desonesto. Aquele político ali não merece meu voto. Mas e quando você tem a chance de uma rachadinha, numa verba de gabinete, que você pode obter alguma vantagem? O que é que você faz? Você se comporta como um crente ou você é como Saul? Sabe uma coisa que está na moda hoje em dia é a aposta, né? Agora estão chamando de trade esportivo. É um belo nome para um pecado. Trade esportivo. Todo final de ano eu fico tentado a arriscar na Mega Sena. Eu fico pensando, rapaz, se eu tiro na Mega Sena, eu faço a feira, boto combustível e ainda sobra um dinheirinho para pagar as contas. E você deve pensar, não, mas pelo menos eu dou o dízimo. É como Saul, né? Eu vou destruir quase tudo. O resto eu vou oferecer ao Senhor como sacrifício. Vou adorar o Senhor. Bem, isso revela a nossa falta de confiança em Deus. Quando a gente cede ao dinheiro desonesto, quando a gente cede ao dinheiro da sorte, a gente está dizendo que não confia em Deus, que é a nossa provisão. Bem, nós tentamos enganar a Deus, mas isso é impossível. A gente diz que vai investir em missões, está aqui o missionário Levi. A gente diz que vai dizimar mais. Gente, pense numa mentira fraca para a gente acreditar. Deus não precisa do meu e do seu dinheiro. O dinheiro que Ele levanta para essa ou para outra igreja, para esse ou para outro missionário, não depende de mim e de você somente. É Ele quem nos dá recursos. Se faltar para mim, para dar, Ele vai levantar de outros lugares. Nada nos faltará. Eu e você, diante das tentações, precisamos nos lembrar. É melhor obedecer a Deus do que oferecer sacrifícios. Confiemos no Senhor, meus irmãos. Descansemos nas mãos deles. Nós não caminhamos nessa terra pela nossa própria força. Nós caminhamos aqui crendo que Ele nos dá tudo o que precisamos. Se você pecar, não fique se justificando. Não fique tentando se limpar em outras pessoas. Não tente colocar a culpa nas circunstâncias. Sabe aquela teologia da música de Oruan que ficou popular nas redes sociais? Antes de pensar em matar, tem que dar educação. Pense numa teologia errada. A gente chama isso de determinismo social. Sabe o que é isso? Eu acho que Oruan não sabe o que é isso, não. Mas o nome disso é determinismo social. É dizer que nós somos produtos do meio. Se você olha para a palavra, você sabe que você não é produto do meio. O seu problema e o meu problema é o nosso coração. O problema que a gente enfrenta aqui nessa terra, a corrupção, não é um problema do sistema. O sistema é um problema por causa do nosso coração. Por isso, meu irmão, não fique se justificando com o seu pecado. Simplesmente confesse. Confesse inteiramente. Se mostre vulnerável diante de Deus. Você se lembra de um exemplo do fariseu e do publicano? Tem uma parábola lá em Lucas que vai dizer que o publicano, aliás, o fariseu, orava agradecendo a Deus porque era bom. O publicano, por outro lado, nem ousava olhar para o céu. Batendo no peito, ele dizia: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Então Jesus diz o seguinte: eu lhes digo que esse homem, o publicano, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Porque quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado.
Veja aqui o contraste, por exemplo, entre Saul e o rei Davi. O rei Davi não era um santo completo, não. Davi também era um pecador. Você se lembra do que Davi fez? Você se lembra do adultério de Davi com Batseba? Você se lembra que ele manda matar, ou ele mata indiretamente Urias, o esposo de Batseba. Você se lembra disso? Mas como Davi é conhecido? Como um homem segundo o coração de Deus. Bem, você pode olhar, por exemplo, para o Salmo 51. Davi vai dizer o seguinte, diante da confrontação do pecado. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas. De modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Ele ainda diz o seguinte, tu não te deleitas em sacrifícios, nem te agrada de holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Eis a grande diferença que nós temos aqui, irmãos. Nós podemos perceber a diferença entre os dois primeiros reis do povo de Deus. Um foi rejeitado, o outro foi humilde e alcançado por graça. Nós não podemos fabricar um verdadeiro arrependimento. Ele não é produzido de fora para dentro. Mas é Deus quem age em nossos corações, a fim de que nos arrependamos de forma verdadeira. O verdadeiro arrependimento, ele não é motivado por um desejo de escapar de um castigo, como uma criança, por exemplo, mas de uma convicção sobre Ele, sobre Deus. Nós não precisamos ficar justificando o pecado. Por isso, abra mão do seu coração orgulhoso. Se renda ao Senhor. Você quer viver uma vida santa? Se prostre diante do Deus que é santo. Você não vai conseguir sozinho, meu irmão. Você só vai conseguir se você rogar por auxílio de Deus. Se Deus caminhar com você, saiba de uma coisa. Ele perseverará até o final com o seu povo. É melhor obedecer a Deus. Porque embora a fé cristã não seja uma religião para aqueles que não pecam, também não é uma religião para aqueles que não se arrependem. Para concluir, do que você estaria disposto a abrir mão na busca pela santidade? Você viu, Saul venceu batalhas, mas espiritualmente ele foi um fracasso. O Senhor, meus irmãos, não é como nós, que olha o externo, Ele vê o nosso coração. De nada adiantará o nosso sucesso aparente, se espiritualmente nós somos fracassados. De nada adianta parecer que somos mais santos uns na frente dos outros, se dentro do nosso coração nós estamos apodrecendo. Saul é a lembrança perene de que bênçãos, vitórias, riquezas, sem verdadeira obediência, não são suficientes. Nós não somos salvos por causa da nossa obediência, porque eu e você falhamos. E bastaria um pecado só para nos afastar eternamente de Deus. A conversa não é essa. A conversa não é o legalismo. Não é obedeça a lei e você vai para o céu. Não. É porque você foi salvo pela graça. Porque você viu a glória de Deus. Porque Cristo foi crucificado no seu lugar. Você precisa ao menos ter gratidão, meu irmão, para viver uma vida que agrade a Ele. Se eu e você nos esforçamos, não é para a salvação, mas por causa da salvação.
Todos os reis que já existiram não podem ser comparados ao grande e verdadeiro rei que é Cristo Jesus, que está assentado à destra de Deus Pai, governando a todas as coisas. Nem mesmo todos os sacerdotes juntos podem se comparar a Cristo, que é o nosso sumo sacerdote, que intercede por mim e por você. Meus irmãos, nenhum profeta, nem todos eles juntos, podem ser comparados a Cristo, que é o Verbo encarnado, a revelação de Deus. Portanto, quando eu e você estivermos diante do tribunal de Deus, não serão nossas obras que poderão nos apresentar como santos e indesculpáveis. É porque Ele nos deu roupas novas. É porque Ele nos vestiu com suas vestes. É porque Ele nos purificou, porque Ele nos justificou diante do Pai, que nós não seremos alvos de sua ira. É porque Ele na cruz do Calvário foi alvo da ira do Pai, que nós não a receberemos. É porque Ele recebeu o nosso castigo, que nós nos tornamos herdeiros de seu trono. O sucesso que nós temos é por causa do sucesso que Ele nos conquistou. Eu e você não merecíamos nada, mas nós conquistamos tudo por causa dEle. Você quer viver uma vida santa? Lembre-se, é melhor obedecer a Deus. Não se esqueça daquele que te redimiu de teus pecados. Você pode orar nesse momento? Senhor, nós queremos te pedir pela tua misericórdia, Senhor. Porque diante da tua lei, nós chegamos à conclusão de que nós não conseguimos salvar a nós mesmos. Por isso nos apresentamos diante de ti, com corações quebrantados e contritos. E por meio de Cristo nos aproximamos com confiança, sabendo que o Senhor pode nos escutar. Nós te pedimos, Senhor, nessa noite, quebra o coração dos orgulhosos. Faz o que nós não conseguimos fazer, Senhor. Promove milagre no coração daqueles que estão mortos espiritualmente. Vivifica, Senhor, o teu povo. Não nos deixe inertes ao pecado. Ajuda-nos, Senhor, a enxergar a tua glória. E nos ajuda a caminhar em santidade e em santidade. Eis o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, meus irmãos.